as pessoas, a maioria das vezes, não entendiam o que Deus queria colocar. Eles entendiam, eles sabiam o que era trigo, eles sabiam quem ceifava, eles sabiam o que era um joio, eles sabiam o que é terra, eles sabiam o que é semente, mas eles não entendiam a colocação, qual o sentido, qual o significado, para quem Cristo estava falando aqui, no que aquilo na vida deles fazia sentido. Em que sentido encaixaria na vida de cada um aquela parábola. Então, muitas das vezes nós lemos parábolas e não entendemos, sabe? Eu creio que também muitos de vocês também leem algumas parábolas e ficam pensando assim, qual o sentido na época Deus queria colocar, Cristo queria colocar. E a gente vê aqui nessa leitura que até os próprios discípulos de Deus não entenderam, eles não entenderam a parábola. Eles entendiam o que era tudo o contexto, mas qual o significado? Por que Cristo estava falando aquilo? No que aquilo se remetia na vida de cada um deles? Então a gente vê que eles, com essas dúvidas, né? Eles perguntaram, chegou à tarde, eles foram embora para casa, e em casa eles perguntaram para Cristo: Cristo, nos explica para nós qual é o significado da parábola. O que o Senhor quis dizer para nós nessa parábola? Então aí Cristo começou a explicação da parábola. E aí Cristo está em Mateus 13:36, que Cristo diz assim, ó. Ele respondeu, né, aqui, o que semeia a semente boa, quem semeia é o Filho do Homem. Então quem é o Filho do Homem? Pelos estudos da Bíblia se remetem a Cristo, era Ele próprio. Era Ele, estava falando dele ali naquele momento. Cristo é quem semeia a semente boa. É Cristo que veio à terra para semear a boa semente. É Ele quem planta a boa semente nas igrejas e no povo. E muitas vezes, irmãos, as pessoas, a gente vê, como eu já comentei hoje, as pessoas criticam assim, muitas das vezes nas igrejas, por alguém ter falado algo que talvez ele não gostou, algo que não agradou, e ele fica irritado com isso. A palavra de Deus nos diz que nós, como filhos de Deus, como servos de Cristo, nós teremos como se diz, nós viveremos junto até o fim. O joio e o trigo, a boa semente e a má semente. Não temos como nós fazermos a extinção, separar um do outro. É como o próprio dono da lavoura disse, não podemos separar, porque se nós separarmos, corremos o risco de arrancar o trigo. Então nós devemos colocar em nossos corações que muitas das vezes nós devemos ter como se diz, a compreensão em nossa mente que sempre haverá nas igrejas, no meio de nós, principalmente na igreja, porque quando Cristo veio à terra, a partir da vinda de Cristo à terra, foi que depois da morte de Cristo, começou o surgimento das igrejas, começou com os apóstolos, estamos até hoje. Então foi foi a instituição deixada por Cristo para nós, as igrejas. Por quê? É na igreja que nós nos fortalecemos, é na igreja que nós vamos adquirir cada vez mais para a nossa vida conhecimento. É aqui na igreja que nós vimos e nós fortalecemos espiritualmente a nossa vida. Então essa é uma grande instituição de Deus, as igrejas. Nós nunca devemos nos afastar, nos deixar de seguir a palavra de Deus, nos deixar de vir à igreja por qualquer motivo. Isso seria uma desculpa da nossa vida para nós não frequentarmos uma igreja. Jamais devemos fazer isso. E aí ele relata, continuando, em quem é a boa semente. Quem é a boa semente que ele planta, né? Então,
Aqui também responde essa pergunta. A boa semente é os filhos do reino. Aí nós perguntamos, quem são os filhos do reino? Filhos do reino, irmãos, são cada um de nós que somos fiéis às palavras de Deus. Cada pessoa que professa sua fé em Cristo Jesus, cada um de nós que estamos fiéis, seguindo os mandamentos de Deus, seguindo os seus preceitos, trabalhando na obra, esses são os filhos do reino. É para isso que nós estamos aqui. Eu creio que cada um está aqui para buscar a sua salvação. Sabemos que a salvação nossa é individual, cada um busca a sua salvação. Não tem forma de eu poder salvar minha esposa, minha filha. A única maneira que eu consigo encontrar é, enquanto estiver vivo, conduzir elas à igreja. E conduzir elas ao caminho do Senhor. Mas a salvação é individual, é cada um de nós. Então, o filho do reino é cada um daqueles que professa a sua fé, que pratica as obras de Deus. E aí, eles perguntaram, né? Quem é o joio, então, nessa história? Nós falamos aí da boa semente, falamos do semeador, que é Cristo Jesus. E quem é a semente ruim, a semente do joio? Né? Jesus disse uma vez assim, ó, os joios são os filhos do maligno. Essa parábola, irmão, se a gente for observar e perceber bem, a gente pega bastante no pé da gente. Então, dizendo assim, o joio são os filhos do maligno. E quem são os filhos do maligno? São aqueles que se enganam a si mesmos.